Senhor, o Senhor que é poderoso, justo e fiel, o Senhor que tem falado aos corações há muito tempo, o Senhor que vem levantando homens e mulheres em todas as épocas, em todas as gerações. Hoje não tem sido diferente. Nós passamos por um caos, nós passamos por tempos difíceis, por tempos que são bem complicados e tempos que são difíceis até mesmo de entendermos, até mesmo de compreendermos. Mas o Senhor tem poder sobre todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor tem visto o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor tem andado conosco em todos os momentos. E o Senhor tem nos guardado no meio de todo esse caos, pois tem nos sustentado com a mão bondosa. Hoje à noite eu quero pedir, Pai, ao Senhor, que em cada lar de cada pessoa que estiver ouvindo e estiver dando atenção às palavras que o Senhor está instrumentalizando e levando a cada um, que a vida dessas pessoas possa ser mudada através da Tua palavra, através da oração, através da intimidade contigo, através da proximidade dessa intimidade com o Senhor, que as pessoas possam conhecer mais e mais daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor ainda fará no meio do seu povo. Pai, tem piedade nas nossas vidas, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de um povo, tem misericórdia desse homem e dessa mulher, que está aí muitas vezes sem ter no que acreditar, sem ter em quem confiar. As pessoas que elas confiaram os decepcionaram, aqueles que eles buscaram acabaram decepcionando, mas hoje à noite que eles venham conhecer ao Senhor, aquele que não decepciona, aquele que não mente e aquele que não falha. Te agradeço, Pai, hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, irmão, hoje à noite, que você possa participar, ouvindo e entendendo aquilo que Deus tem para falar na noite de hoje. Como é de costume, toda terça-feira, a gente traz uma palavra para você de motivação espiritual dentro da palavra de Deus, tentando colocar você o mais próximo possível do projeto que Deus tem desenhado para a sua vida. Só que, porém, muitas vezes nos deparamos com barreiras complicadas, com barreiras difíceis, com barreiras que nós não entendemos o porquê elas estão ali. Encontramos problemas que nos fazem pensar que não tem jeito, encontramos problemas que nos fazem pensar que não tem volta, entramos em situações que são bem adversas e nós acabamos olhando para um lado, para o outro e acabamos não encontrando a solução para esses problemas. Só que, porém, nós temos que entender algumas coisas e essas coisas nós precisamos entendê-las profundamente. E o que seriam elas? Quais seriam elas? Primeiro, como é que está a minha intimidade diante de Deus? Como ela está? Como eu estou com Deus? Como eu estou me comportando diante de Deus e como Deus está me vendo hoje? Quando Deus olha para você, o que é que Deus enxerga? Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu preciso perguntar para mim mesmo, quando Deus me olha, o que é que Deus enxerga? Será que Ele enxerga uma pessoa religiosa? Será que Ele enxerga uma pessoa com princípios?
Será que ela enxerga uma pessoa que tem buscado conhecimento, que tem buscado entendimento? O que é que Deus enxerga quando Ele nos olha? Eu não pergunto isso para você, não faço essa pergunta, imaginando que você vá responder essa pergunta de uma maneira exterior. Eu não pergunto para você o que é que Deus enxerga quando te olha da maneira exterior. Não é isso. Eu pergunto para você o que é que Deus enxerga quando Ele olha você intimamente. O que Ele enxerga? O que Ele consegue ver? Isso é uma das perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos, para nós podermos começar a entender o que Deus está fazendo. Essas é uma das perguntas que nós precisamos entender. É apenas uma de várias que nós temos que entender para poder conhecer a Deus e ter uma intimidade com Ele. Só que hoje à noite tem outra pergunta mais objetiva que eu quero fazer para você e quero trabalhar dentro dela com você. Eu separei um versículo da Bíblia e quero trabalhar dentro dele com você hoje à noite. O que é que dirige a sua vida? O que é que te impulsiona? Nesses dias de hoje, o que é que está te impulsionando? O que é que está te dirigindo? O que é que você está fazendo? O que faz você levantar? O que faz você caminhar? O que faz você pensar? O que faz você tomar as suas decisões, as suas atitudes? O que é que dirige a sua vida nos dias de hoje? Eu peguei um versículo no capítulo 4 de Eclesiastes, o versículo 4 do capítulo 4, que eu peguei numa linguagem, numa Bíblia, de uma linguagem mais nova, que ela fala o seguinte: percebi que o que faz o homem correr atrás do sucesso é a inveja, mas isto também é ilusão, e é correr atrás do vento. Vamos trabalhar um pouquinho hoje à noite, tentando descobrir o que é que impulsiona a sua vida. A vida de todo ser humano, ela é dirigida por algo. Tem que existir algo que dirige a sua vida. A maioria dos dicionários, ela define essa palavra de dirigir como de controlar, guiar, direcionar. O que é que guia a sua vida? O que é que direciona a sua vida? O que é que alinha a sua vida a algum propósito, alguma coisa? O que é que faz isso acontecer? A gente para pensar um pouquinho e muitas vezes a gente começa a ver quem convive com pessoas, porque nós convivemos com pessoas. Nos dias de hoje, não tanto quanto nós desejaríamos conviver, mas nós convivemos com pessoas, sim. Nós buscamos conhecimento com pessoas, sim. E nesse convívio com as pessoas, nós começamos a olhar e começamos a perceber algo bem diferente. Nós começamos a olhar dentro de cada uma delas, e cada uma, ela trabalha, ela se comporta de uma forma diferente. Cada ser humano, ele tem uma maneira de se comportar, uma maneira de agir. E dentro dessa maneira, a gente começa a conversar e conhecer as pessoas, e começa a perceber algo bem interessante, que se você olhar, você vai notar. O que é que dirige a vida daquela pessoa? O que é que guia a vida dela? Como eu falei antes, o que é que leva você a acordar pela manhã, trabalhar? Será que você acorda pela manhã somente com o desejo de trabalhar porque tem que pagar as suas contas, colocar alimento na sua mesa? O que é que faz você levantar e sair todos os dias? O que é que faz você ficar de pé? O que é que faz você viver? O que é que está dirigindo você nesses dias tão difíceis? Dias complicados que nós não soubemos, muitas vezes, nem falar direito o que é que está acontecendo.
aonde os grandes homens de Deus sumiram, os grandes profetas, digamos assim, que estavam na mídia, desapareceram. Aqueles que profetizavam a vitória, a bênção, a cura, a prosperidade e a libertação, eles sumiram, desapareceram e você ficou aí abandonado. Talvez você era dirigido por algum desses. Talvez você era levado por algum desses. Hoje você está procurando em que buscar esperanças. Mas a gente vê e conversa com as pessoas e acaba notando que alguns são dirigidos por alguns princípios que têm feito eles sofrerem bastante. Eles têm sido guiados pelas suas emoções, pelas suas falsas crenças, eles têm sido guiados pelo seu desejo do dinheiro, pelo seu desejo da riqueza, pelo seu desejo da fama, pelo seu desejo do prestígio. E a gente tem tentado entender o que é que tem guiado a vida de certas pessoas. E eu notei que algumas pessoas, o que guia a vida delas, eles são dirigidos pelas culpas. Algumas pessoas passam a vida inteira, elas passam simplesmente fugindo de alguma coisa que aconteceu, ocultando algum erro. A vida deles é tentar esconder alguma coisa que aconteceu. Elas são dirigidas pela culpa, são manipuladas por lembranças, o que faz elas continuarem vivas e durante os dias da vida dela, ela sempre está tentando esconder o passado que ela tem. Ela tenta esconder o que ela fez. Irmão, a gente consegue esconder as coisas de outras pessoas, de algumas até um certo tempo. Mas de Deus a gente não consegue esconder absolutamente nada. De Deus nós não conseguimos esconder nada. Você não pode deixar que o seu passado venha influenciar e atrapalhar o seu futuro. Você não pode deixar que isso aconteça de forma nenhuma. Eu conheço pessoas, e falando para você, trazendo isso para você, pessoas que estão atreladas a um passado tão difícil, tão duro na vida deles, que eles estão se mantendo ligados a ele. E esse passado está impedindo eles de viver aquilo que Deus tem projetado para que eles vivam. Esse passado talvez foi um passado de coisas erradas, de coisas feitas, de mal praticado. Pessoas que tiveram o seu casamento, o seu relacionamento arruinado, vivem presas naquilo ali. Pessoas que tiveram percas na sua família, pessoas que tiveram a sua vida empresarial talvez frustrada por um motivo ou outro, pessoas que tiveram a sua vida ministerial e espiritual frustrada por alguém, pela palavra de alguém, pela promessa de alguém, e isso está fazendo com que elas vivam presas a um passado que está danificando o presente e que vai prejudicar muito o futuro que está ali. Nós somos o produto, sim, do nosso passado. Nós somos um produto que foi gerado lá no nosso passado, mas nós não podemos ser prisioneiros desse passado, de forma nenhuma. Nós não podemos ser prisioneiros desse passado. Se você for ler na Bíblia que o propósito de Deus, ele não está restrito ao que aconteceu no nosso passado. Se você vai buscar, você pega aqui pela Bíblia, você vai encontrar quem? Moisés. Moisés era um homem, a Bíblia fala, a Bíblia relata que ele foi um assassino. Foi um homem que matou, tirou vidas. Mas mesmo assim, Deus não se prendeu ao passado dele para cumprir o propósito na vida dele. Mas no momento em que Moisés entendeu o que realmente Deus queria com ele. Se você vai olhar mais profundamente na Bíblia, você vai encontrar Gideão. Gideão, praticamente um homem covarde,
mas se tornou um corajoso, um guerreiro, um grande homem, um grande líder de Deus. Então, o que é que impede Deus? O que é que impede Deus de agir na sua vida também? O que é que você imagina que impede Deus de agir e mudar a sua vida? Você não pode estar preso ao passado. A gente muitas vezes tem que se desligar de muitas coisas que nós fizemos, de muitas coisas que nós conhecemos, que nós aprendemos talvez na nossa infância, que nós fomos guiados a fazer e que nós fizemos errado. Nós temos que abandonar o nosso passado e começar a viver aquilo que Deus quer que nós venhamos viver. O Salmo 32:1, ele nos diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoados e os seus pecados cobertos. Bendito é o homem, mas quem é esse homem que tem os seus pecados perdoados? Quem é ele? É o homem que conhece a Deus, é o homem que conhece a Cristo. Vamos trazer um exemplo. Jesus estava crucificado no meio de duas outras cruzes. Num lado estava um ladrão, do outro lado estava outro ladrão, e Jesus estava ali no meio. De repente, um desses que estavam ali, desses criminosos, fala para Cristo, diz: se você é filho de Deus, desce daí, fala para teu pai tirar você daí, tira nós também. Se você é tão poderoso desse jeito, se você é tão forte desse jeito, se liberta daí, desce daí. Porém o outro olha ele e repreende, diz a ele: fica quieto, cara, você não sabe o que você está falando. Nós estamos aqui porque nós somos criminosos, sim. Nós estamos errados, nós somos criminosos. Talvez eles tivessem matado, roubado, era um crime hediondo, crime de cruz era crime hediondo, crime bárbaro, era uma punição exemplar para crimes terríveis. E ele diz: você não sabe o que fala. Nós sim estamos aqui porque nós devemos, mas esse que está aí, esse não fez mal nenhum. Esse não fez mal nenhum. Esse realmente não é pecador. Ou seja, ele reconheceu Cristo. Reconheceu, confessou que ele era pecador, o ladrão confessou ser pecador e confessou Cristo ser inocente. Ou seja, a primeira coisa para você ter os seus pecados perdoados é você confessá-los a Deus. Tem muita gente que vai aí, pede conselho para pastor, pede conselho para missionário, liga para a rádio pedindo conselho, pedindo palavra, está aí o WhatsApp em grupos, está assistindo lives de pessoas que estão ali derramando óleo na cabeça de alguém, entregando palavra, nem sabe o que eles estão falando, para começo de história. Eles nem sabem o que eles estão dizendo. Porém, tem gente lá pedindo uma palavra, isso, aquilo. Irmão, você tem que falar com Deus. Não há intermediário entre Deus e o homem a não ser Cristo Jesus. Então você precisa falar com Ele. Como é que você fala com Cristo? Oração, diálogo, intimidade. Aí você fala com Ele. E quando você confessa a Ele os seus pecados, você tem os seus pecados perdoados, porque Cristo falou ao ladrão da cruz. Você tem uma ideia? O ladrão da cruz inaugurou o paraíso com Cristo, porque ele disse: hoje mesmo estarás comigo. Não foi amanhã, nem foi depois, eu vou pensar se você vai ou não. Não, ele disse: hoje mesmo você estará comigo. Você estará comigo. Olha o quanto a sua vida pode mudar. Não interessa quem você é, não importa o que você fez, não importa onde você andou, não importa as pessoas que estiveram contigo, não. No momento em que você confessar o seu pecado a Cristo, se arrepender, você terá a sua vida mudada. Havia uma prostituta, foi pega em adultério. Naquela época, pela lei, quem era pego em adultério era levado ao apedrejamento.
porém lá estava aquela prostituta. E Jesus, olhando, vendo ela lá, intercedeu por ela. Olha por quem Cristo está olhando. Leia a Bíblia, irmão. A Bíblia é maravilhosa, ela ensina tanta coisa que você vai ver que nos dias de hoje serve como uma luva nesse mundo tão terrível que nós vivemos. Tão terrível. Ele olha para aquela prostituta e diz às pessoas que estão em volta dela: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire. Aquela mulher, nenhum homem tem coragem de atirar. Aquela mulher tem os seus pecados perdoados. Mas o que é que Jesus diz para ela? Você está perdoado, fica tranquila. Não. Ele diz: vai, mas não peques mais. Teu pecado foi perdoado, mas não peque mais. Aí você pode me perguntar: mas irmão, como é que eu não vou pecar? Então eu tenho que viver sem pecar? Você tem que buscar viver sem pecar. Mas nós sabemos que nós pecamos todos os dias. Seja em pensamentos, em atitudes, em palavras, nós pecamos. Mas quando nós pecamos e pedimos perdão do nosso pecado e não cometemos aquele mesmo pecado outra vez, a nossa vida, ela tem mudanças gigantescas. Outra coisa que prende as pessoas e que as pessoas são dirigidas é pelo ressentimento e pela raiva. E nos dias de hoje, irmão, talvez seja uma das coisas mais terríveis que estejam acontecendo no nosso meio, é o ressentimento e a raiva. São dirigidas por isso. A gente olha, acompanha redes sociais, mídia, televisão, várias coisas, até pelo trabalho que eu faço, e eu me deparo com tanta situação, irmão, tanta situação, que eu fico triste. Eu imagino como é que Deus deve ficar. Eu vejo situações de pessoas entrando em redes sociais, sendo totalmente dirigidos pelo ódio e pela raiva. Principalmente nesse tempo de política, irmão. Satanás e o inferno correm solto. É gente indo para a rede social, desejando o mal da vida do outro, desejando que o outro pegue uma doença, que o outro morra com essa enfermidade, denegrindo a imagem um do outro. Os irmãos entrando em redes sociais, ao invés de estar abençoando, ao invés de estar orando, ao invés de estar trazendo uma palavra, mostrando que Ele é a luz nesse mundo perdido, nessa treva, irmão, tem um monte de crente entrando em rede social, falando tanta besteira, tanta bobagem, xingando político A, político B, denegrindo a imagem de um, de outro, falando mal disso, falando mal daquilo, denegrindo, desrespeitando autoridades. E a gente fica olhando e fica pensando: como é que essa pessoa consegue fazer uma coisa dessas? Essa pessoa não deve conhecer Deus. Ela deve ser uma boa religiosa, ele deve ser um bom religioso. Ele deve talvez cantar num coral, sentar no meio dos obreiros, ele deve talvez até fazer alguma coisa por aí, ele deve conhecer bem o pastor, ser amigo de alguém, mas ele não deve conhecer Deus de forma nenhuma, porque se ele conhecesse Deus, ele não faria uma coisa dessas. Ele estaria mostrando que ele é luz do mundo, que ele é o embaixador de Deus aqui nessa terra. Ele chegaria nos lugares e mostraria que ele era diferente. Porém, hoje as pessoas mostram-se diferentes por fora. Por fora. Por dentro, as pessoas não são diferentes, não, irmão. Não são. Me desculpa. Eu me lembro de uma história que eu ouvi uma vez de um certo jovem que estava com seus pais na sua casa e os seus pais receberam na casa deles aquela noite o pastor da sua congregação. E aquela criança, você sabe que a criança é inocente, não é? A criança, ela faz umas coisas assim que são lindas e maravilhosas, mas também constrange. E essa noite, na história que foi contada, ele constrangeu seus pais. Na sua inocência, ela revelou uma verdade.
O casal esperava o pastor para jantar e de repente o pastor chega, senta diante da mesa e vai jantar, se alimentar com eles. E a criança começa a caminhar em volta do pastor e começa a olhar para o rosto, para a cabeça, para a nuca do pastor. E o pastor pergunta para ele: o que é que você está vendo, meu filho? Você está achando o pastor bonito? Algo semelhante? Ele diz: não estou achando o senhor bonito, não. Diz: eu estou procurando aonde está outra cara. E o homem ri e diz: não, o pastor só tem essa cara, ele não tem outra, esse é o pastor. Diz: não, o pastor está mentindo, porque o meu pai falou que o pastor tem duas caras, que o pastor é duas caras. É uma verdade, irmão, que está acontecendo no dia de hoje, que é o que mais acontece. Dentro de igrejas e religiões é uma forma de comportamento, fora é outra. E Deus não aceita isso de forma nenhuma. E muitas pessoas são dirigidas por isso, dirigidas pela raiva, pelo ressentimento. E aí eu fico imaginando, como é que alguém pode estar dando glória a Deus e aleluia para um Deus, e no outro momento desejando a morte de alguém numa rede social, pedindo para Deus que mate, para Deus que leve, que aconteça o pior na vida daquela pessoa? Como é que acontece isso? Essa pessoa não deve ter lido na Bíblia ainda que existe uma lei chamada lei da semeadura, que tudo que você planta, você colhe, que a maneira que você mede, você é medido. Ele não deve ler, não deve conhecer a Escritura Sagrada, por isso ele peca. Mas mesmo esse pecador, que é dirigido por essa raiva, que é dirigido por essa loucura, ele pode ser perdoado por Deus e consertar esses erros que ele comete. Então não faça isso, irmão. Tenta mudar. Tenta mostrar que você é luz. Tenta mostrar que você é diferente. Tenta mostrar que você não é o mesmo, que você não faz as mesmas coisas que os outros fazem. Que você sim é escolhido de Deus, é homem e mulher chamado de Deus para esse tempo de caos, para esse tempo de dificuldade, para esse tempo de angústia, para esse tempo de amargura. Mostra que você é diferente. Coloca a luz no meio dessas trevas que está aí. Você pode ser essa pessoa toda errada que nós falamos. Você pode andar desse jeito todo torto, mas tem solução para a sua vida sim. Existe solução para a sua vida. Não seja guiado pela raiva. Não seja guiado pelo ressentimento. Tem gente que guarda mágoa, irmão. Tem gente que guarda mágoa. Mágoa não é para ser guardada, irmão. Guarda coisa boa. Guarda sorriso, guarda alegria. Guarde amor, guarde felicidade, guarde carinho, mas não guarde mágoas. Não guarde raiva. Guarde amor pelo teu próximo. Tem gente aí que não conversa com o pai, que não conversa com a mãe, não conversa com o filho, são inimigos de morte. Tem famílias aí, irmão, que estão brigados e brigando por causa de dinheiro. Estão brigando por causa dos bens. Tem gente aí que o pai e a mãe morreu, sobrou meio palmo de terra, que nenhum fica parado em cima, mas eles estão brigando para dividir esse meio palmo de terra. Irmão, se o seu pai morreu, sua mãe morreu e não levou aquilo, você acha que vai levar? Você acha que quando morrer você vai levar isso com você? Tem gente guardando ressentimento, não fala com o irmão mais, porque o irmão logrou ele, falou mal dele, difamou ele. Tem gente que não fala com o filho e com o pai por motivos bestas e bobos. Tem gente que está brigado há tanto tempo, não entra em comunhão mais, por motivos bestas. Só que tem uma coisa, irmão. Desse jeito, a porta do céu não está aberta. Ela não está aberta. Não adianta você dizer que é crente, que você dizer que é obreiro, você dizer que prega, sapateia, pula, é cheio do fogo, do reteté, ora o fogo cai e acontece. Não adianta, irmão. A Bíblia tem uma palavra para você. Você vai chegar lá e vai dizer para Jesus: em seu nome eu preguei, expulsei demônios, curei, fiz milagres e prodígios, e ele dirá: não sei quem é você, não te conheço.
Ah, mas eu dei dízimo, dei oferta, fui ofertante, mantinha a obra. E ele vai te dizer, na minha palavra diz, antes de trazer esse dízimo, essa oferta, deixa ele no altar, mas vai lá e se conserta com o seu irmão. Vai lá e se conserta com ele. Tem famílias que estão brigadas por religião. Religião é isso mesmo. Tem gente que está brigando e não conversa e não tem amizade porque o irmão não é da mesma religião, o filho não é, o filho saiu, foi para outra, o pai e a mãe foi para outra, eles estão brigados. Irmão, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Se isso está dirigindo você, você está sendo dirigido diretamente para o inferno. Exatamente isso. Você está sendo guiado para o inferno a passos largos. Por quê? Porque no céu não tem condomínio. No céu não tem separação. Distanciamento é aqui na terra. Nos céus não vai ter isso. No céu não vai haver um condomínio, aonde a maior igreja que existe aqui vai ter o lugar mais privilegiado. Não. Aonde as pessoas vão ser, não. Isso não existe. Não vai existir uma placa denominacional de alguma religião no céu. Então, se você está brigado com alguém da sua família, se você está ressentido com alguém por causa de religião, pega teu telefone, liga para ele, manda um WhatsApp para ele hoje à noite, diz para ele, vamos parar com essa bobagem, vamos parar com essa besteira, vamos parar com tudo isso, a igreja não vai levar você para o céu, a igreja não vai me levar, a religião não vai, se a placa fosse boa não estava lá fora tomando chuva, estava no lado de dentro, mas eu quero subir para o céu, eu quero me salvar e você também quer. Então vamos parar com essa besteira a partir de hoje. Eu te perdoo, você me perdoa, e você vai ver que a sua vida vai mudar, irmão. A sua vida vai mudar, mas larga o ressentimento, não seja guiado por ele. Não acorde amanhã pela manhã preocupado com aquele que te usurpou, com aquele que te roubou, com aquele que te deve. Se alguém está te devendo e não paga, diz para Deus, Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa pessoa, mas eu perdoo ela. Liga para ela e diz para ela, estou orando para Deus te abençoar, para que você venha e consiga honrar o compromisso que você fez comigo. Deus vai te abençoar. Muda o procedimento, mas não seja guiado pela raiva, nem pelo ressentimento. Tem gente que é guiada e dirigido pelo medo. Aí é outra coisa, irmão. Experiências traumáticas, dores traumáticas, pessoas que estão hoje aí perdendo grandes oportunidades por serem pessoas que estão sendo dirigidas pelo medo. Muitas pessoas perdem oportunidades diante de Deus por estar sendo dirigidas pelo medo. Irmão, o medo até certo ponto, ele é bom. É bom. Só que o medo, um medo bem pequeno, ele chama-se prudência. Você não precisa ter medo do coronavírus. Não precisa ter medo do Covid. Não. Você precisa ter prudência. Você precisa ser prudente com o que está acontecendo. Agir com prudência. Cuidado e cautela. Mas você não pode ter medo. Por quê? O nosso medo, ele nos traz consequências bem graves. Eu vejo que tem pessoas que têm medo de morrer. Medo da morte. Agora eu quero me direcionar para as pessoas que dizem conhecer a Deus. Pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus. Estão aí morrendo de medo de morrer. Legal, né? Morrendo de medo de morrer. Olha a situação do cidadão. Ele está com medo da morte. Eu entendo que pessoas têm medo da morte por deixar seus entes queridos, deixar seus filhos, deixar sua família, mas irmão, a morte, ela nada mais é do que a nossa porta para a entrada da vida eterna. É uma porta que abre ali 2 caminhos
são expostos, a eternidade com Cristo ou a eternidade sem Cristo, depende da maneira com que você viveu aqui nesse mundo. O seu comportamento aqui vai ser o fundamental para que você trace o caminho correto. É fundamental que isso aconteça. Agora, olha só, tem gente com medo de morrer. Crente com medo de morrer? Eu fico imaginando, por quê? Por que você tem medo da morte? Eu perguntei isso uns dias atrás para uma pessoa que estava junto comigo ali, e ela não soube me responder. Ela não soube me dizer o porquê que tinha medo da morte. E ela perguntou se eu temia a morte. Eu digo, não, a morte eu não temo. Talvez eu não queira morrer, mas eu temer ela não temo. E ele perguntou por quê. E eu vinha falar para ele, dirigido por Deus, que a pessoa que tem medo da morte, porque a morte, ela já foi nos descrita do início da vida, que nós temos que morrer nessa vida. Nós temos que morrer. Esse corpo vai voltar ao pó. Voltará ao pó este corpo. Porém, quem tem medo da morte, talvez é porque não tem certeza da salvação. Ela não tem certeza da salvação ainda. Ela não tem certeza se quando morrer essa portinha que nós falamos vier a se abrir e os dois caminhos forem apresentados, ela ainda não tem certeza para que caminho ela vai. Então esses temem a morte. Mas eu não estou dizendo para você, irmão, então não preciso temer o coronavírus, eu posso sair na rua, vamos falar no coronavírus porque é o assunto da hora, tá? Podíamos falar em qualquer outro assunto, mas vamos falar nesse porque esse é o assunto do momento. Eu posso sair, irmão, na rua, sem máscara, não preciso usar álcool gel, não preciso fazer mais nada, que nada vai acontecer porque eu não temo, não. Se você sair, alguma coisa vai acontecer, pode ter certeza. Que a Bíblia fala que o sol que vem para o ímpio vem para o justo, a chuva também vem. Se nós olharmos aqui na cidade vizinha de Iraí, agora esse tornado que deu ali, que aconteceu, a casa do ímpio foi destruída, mas a do justo também foi. E aí? Acontece para os dois. Então esse não é o mérito da questão. Eu não estou encorajando você a desafiar. Não. Eu estou encorajando você a não temer. Estou impulsionando a sua fé a você não ter medo desses dias maus. Não tema o dia mau. Não tema peste, não tema doença, não tema a morte, mas tenha prudência e cuidados em tudo. Seja cuidadoso, seja cuidadosa no que você faz. Seja cuidadoso. Por quê? Os seus dias Deus tem contados. Todos eles. Todos eles estão contados na mão de Deus. Mas a prudência nos faz viver dentro daquilo que nos traz segurança diante da vontade de Deus. Prudência. Não tenha medo, mas seja prudente. Tem gente que Deus fala, irmão, e ele tem medo de fazer. Porque tem medo de ir lá e fazer e dar errado. Porque ele tem medo de ir lá e fazer e ser questionado. Porque ele tem medo de ir lá e fazer e não dar certo, irmão. Quando Deus fala, e Deus fala, ele nos dá certeza que ele fala, faça. Não tenha medo, mas faça o que Deus fala. Não o que as pessoas estão dizendo por aí para fazer. Tem muita profecia jogada para cima aí, pegue quem puder, aonde estão mandando fazer tanta aberração, tanta coisa, tanta idiotice, e o povo tem feito e tem se dado mal. A gente tem visto muitas pessoas se dando mal. Tem gente aí que está passando fome, está passando necessidade, está passando problemas gravíssimos, estão entristecidos com Deus porque Deus prometeu que ia fazer e não fez. Irmão, quando Deus promete, Deus faz. Agora, se alguém está dizendo que Deus prometeu e Deus não fez, vai lá e cobre de quem falou que Deus prometeu.
Se ele falou que Deus ia te dar um carro e não deu, vai lá e cobra o carro dele. Se ele falou que Deus ia te curar e não te curou, vai lá e cobre dele. Não cobra de Deus. Porque Deus, quando faz, Deus cumpre. Deus, quando fala, Ele cumpre. Ele não fica fazendo ninguém de bobo. Ele não fica atrapalhando a vida de ninguém. Então, tem pessoas que têm medo de seguir a Deus hoje, porque já seguiram uma vez, já fizeram uma vez e se decepcionaram, e tem medo de se decepcionar de novo. Irmão, se você se decepcionou outra vez que você fez, eu vou dizer uma coisa para você, você não fez para Deus. Tenha certeza, tenha convicção que o que você fez não era para Deus. Você fez talvez para a religião, fez para a tua igreja, você fez para o homem, você fez para alguém. Mas quando a gente faz para Deus, a gente não se decepciona. Porque a gente não faz esperando nada em troca. A gente não faz esperando receber nada de volta, não. Quando a gente faz para Deus, a gente faz com amor, a gente faz com o coração. Então não tem decepção quando a gente faz isso com o coração, quando a gente faz isso com amor e com dedicação. Então não seja dirigido pelo medo. Outras pessoas são dirigidas pelo materialismo. E aí, irmão, eu quero trazer para você, para a gente já orar, porque a hora já se foi. A hora passa muito rápido. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que os dias estão sendo abreviados, né? Imagina a gente viver tanto tempo com o corona na Terra aí. Não ia ser fácil. Mas existem pessoas que são dirigidas pelo materialismo. Irmão, você sabia que os bens materiais trazem felicidade? Trazem. Muita felicidade. Mas é uma felicidade temporária. É uma felicidade temporária. Tem pessoas que são guiadas por isso. A vida deles é dirigida pelos bens materiais. Eles vivem simplesmente para obter. Eles vivem simplesmente para adquirir, possuir. Não cansam de conquistar, não cansam de obter, não cansam de possuir. Você já notou que quando a gente coloca uma meta, um objetivo para alguma coisa, a gente alcança aquele objetivo, aquilo ali se torna monótono, rotineiro, perdeu a graça, porque eu alcancei o objetivo que eu queria alcançar? Já notou quando você tem desejo de trocar um carro usado e pegar um mais novo? Logo você quer pegar outro, logo você quer andar com um carro zero, logo você quer andar com um carro mais caro, e o teu objetivo é aquele ali. Comprei uma casa, logo vou trocar, quero comprar outra, logo quero uma maior. São metas traçadas, objetivos feitos por nós e nós alcançamos todos eles. Mas e quando nós alcançamos eles, nós nos decepcionamos, porque muitas vezes aquilo que nós alcançamos não é o que nós imaginamos que seria. Não é nada daquilo que nós imaginamos que poderia ser. Tem gente que acorda pela manhã já imaginando no lucro que vai ter durante o dia. Quero falar para você que Deus, Ele abençoa. Deus abençoa materialmente muito, 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 muito. Deus não deixa faltar pão na mesa, Deus não deixa faltar roupa, calçado. Deus nos dá condições de viver uma vida bem confortável, muito confortável. Mas Ele nos dá essas condições e nos ajuda dentro disso quando nós não estamos sendo dirigidos por isso. Nós temos sim que cuidar daquilo que Deus está nos dando. A Bíblia nos fala da oração do Pai Nosso, que Ele nos diz que é para nos dar o pão de cada dia. Ou seja, se algo sobrou, temos que investir no reino de Deus. Ah, irmão, tem que dar para a igreja? Não. Reino de Deus. E o que é o reino de Deus, irmão? Reino de Deus, irmão, é você olhar para um pequenino que está passando fome e alimentar ele. Para alguém que está passando frio e aquecê-lo. Isso é fazer para o reino de Deus. Isso é produzir para o reino de Deus.
é a boa obra, é a palavra de fé, é a palavra de esperança, é a palavra de conforto, é a palavra de alívio. Isso é fazer para o reino de Deus. Fazer com que o reino de Deus cresça, expanda em palavra, em conhecimento, em salvação, em propósitos eternos de Deus na vida da pessoa. Isso é reino de Deus, irmão. Isso é o que Cristo veio implantar na terra. Deus, Cristo, veio trazer o reino de Deus para essa terra, apresentá-lo ao homem e colocou o homem como embaixador desse reino, para que ele o representasse. Quando Cristo voltasse, o homem estaria representando o reino de Deus aqui na terra. Só que o homem se apegou mais àquilo que foi dado a ele do que aquele que deu a ele. Ele reconheceu os bens e gostou, mas não reconheceu quem providenciou que ele viesse ter esses bens. Materialmente, nós somos abençoados por Deus, sim, mas nós não podemos ter a nossa vida guiada por isso. Não podemos e não devemos. Tem muita gente aí, irmão, procurando Deus, tem muitos homens, muitas mulheres, procurando Deus por motivos financeiros. E tem muito homem se dizendo homem de Deus, trabalhando em cima só disso, dizendo para a pessoa colocar metas, colocar objetivos financeiros. Contribua com tanto, faça com tanto, dê tanto, tire tanto, não pague o aluguel da tua casa e me dê aqui, que você vai ter tua casa própria. Não pague a parcela do teu carro e dê aqui, que Deus vai lá e vai quitar. Passa a toalha no caixa eletrônico que vai ter dinheiro. Bota o boleto dentro da fronha ungida, que amanhã ele vai amanhecer pago. Algumas coisinhas que a gente vê aí na internet acontecendo em alguns lugares. E essas pessoas estão sendo guiadas e dirigidas por esses. Guiadas e dirigidas por esses. E aí eu pergunto para você, você que fez isso alguma vez na vida, como é que está a tua vida hoje? Você pode até ter sido abençoado, mas eu quero dizer para você que o objetivo de Deus na tua vida não é te abençoar materialmente, não. O objetivo de Deus na tua vida não é fazer você rico, não. O objetivo de Deus na tua vida é fazer você entender o propósito que Ele tem para você. E o propósito que Ele tem é um propósito eterno. Nada começa em você. Você não está aí só porque você achando que você é importante para o mundo. Não. Você é importante para Deus. Para o mundo talvez você não tenha importância nenhuma, mas para Deus você é importante. Para o mundo talvez você seja um Zé Ninguém, mas para Deus você é importante. Deus te traçou com um objetivo específico, com um projeto específico, com um plano específico, mas você precisa entender o projeto e o plano de Deus para a tua vida. Então não seja guiado pelo materialismo. Por favor, não seja. Porque quem quer dinheiro, tudo que tem é dinheiro e nada mais. Dinheiro, materialismo, você não leva quando morre. Não importa para qual das eternidades você vá. Não compra lugar no céu, de jeito nenhum. Não compra, não comprou, nunca vai comprar, jamais comprará. Se alguém está dizendo que compra, é mentiroso, é canastrão, está falando besteira. Não compra o céu, caixão não tem gaveta. Deus não está interessado no teu dinheiro, nos teus bens materiais, na tua riqueza, na tua prosperidade, no teu luxo. Você não pode medir as bênçãos de Deus e se Deus está na tua vida ou não, pelo que você está conquistando aqui nessa terra, não. Você tem que entender Deus com o que Deus está fazendo na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Não adianta ter dinheiro e ter a vida destruída, o casamento destruído, os filhos na droga, no mundo do crime, na prostituição. Não adianta nada disso, irmão. É besteira e é bobagem. Aí o dinheiro torna-se maldição e não torna-se bênção. É maldição. E quem ama o dinheiro está amando a raiz de toda a amargura. Ele é bom, mas não ame ele.
Ame Deus. Então entenda o projeto que Deus tem na tua vida e seja guiado por Deus. Não deixe essas coisas guiarem você. O projeto de Deus, irmão, para que você entenda, de uma maneira mais simples, é uma planta. O arquiteto celestial projetou você nos mínimos detalhes. Ele tem a sua planta. Vamos resumir assim para ficar mais fácil de entender. Ele tem a sua planta lá no céu, tá? Determinou o seu tamanho, a sua espessura, fez os cálculos certos da sua estrutura, ele sabe quanto peso você pode suportar, quanta carga você vai levar, ele sabe o teu tamanho, ele sabe o tempo que vai demorar para você ficar pronto, mas quando você fica pronto, ele tem um morador específico para morar dentro de você, que é o Espírito Santo. Mas para isso nós temos que entender a planta de Deus. Mais ou menos assim, o arquiteto fez a planta, projetou, o engenheiro fez os cálculos, o arquiteto desenhou, mandaram para o canteiro de obras. No canteiro de obras, a terraplanagem foi feita, e ali começam os alicerces. E ali vai ter que ter alguém que entenda a planta, né? Ali vai ter que ter alguém que conheça. Vai ter que ter um construtor, um pedreiro, vai ter que ter um mestre de obras, alguém que conheça, que saiba entender o desenho para projetar e fazer aquela planta bem feita. E essa pessoa é você. Essa é você. E onde está essa planta? Está nas mãos de Deus, lá no céu. Como é que eu faço para ter ela comigo, para eu descobrir? Intimidade com Deus, oração, leitura da palavra, busca incessante da palavra de Deus, busca de conhecimento de Deus e não do homem. Quando você começar a buscar Deus e entender o que Deus quer de você, vai ser começado a revelar a você todo o projeto que Ele tem para a tua vida, todo. Lá na eternidade você já existe e você é maravilhoso. Lá na eternidade você já existe, você é perfeito. E você pode viver isso aqui. Você quer viver isso aí? Deixa Cristo dirigir a sua vida. Para de ser guiado. Para de ser guiado por essas coisas, por homens que fazem promessas e nunca vão cumprir na sua vida. Pessoas que prometeram e jamais vão fazer porque elas não têm como fazer. Elas não têm domínio, elas não têm condições de fazer nada disso por você. Mas Deus tem. E Ele está esperando você falar com Ele. Vamos falar com Deus? Fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por hoje à noite. Por aquilo que o Senhor nos trouxe ao nosso coração direto do Teu trono. Nos guia hoje à noite, Pai. Eu sei que esse homem pecador, não importa o pecado que ele cometeu, não importa o pecado que ela cometeu, não importa o que ele fez ou o que ela fez. O Senhor pode perdoar todos os pecados. Quero lhe pedir, Senhor, hoje à noite, que aquele que está se arrependendo verdadeiramente, tenha seus pecados perdoados e a sua vida mudada. Que ele consiga mudar a sua vida de uma maneira que ele mesmo não se conheça mais. Que ele venha entender que o propósito que o Senhor tem para ele nos céus é maior do que o propósito que ele tem aqui na terra. Nós temos propósitos, mas o Senhor tem o propósito verdadeiro. Queremos entregar a Ti hoje à noite, Senhor, os nossos desejos, vaidades, vontades, luxúrias. Queremos entregar ao Senhor tudo isso. E queremos pedir a Ti, Senhor, que faça a Tua vontade na nossa vida. Cumpra a Sua vontade na nossa vida. Nos guia, Pai. Liberta-nos do mal, arranca-nos desse mundo terrível do pecado e ajuda-nos, Senhor, a não pecarmos mais. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.